Olá, graça e paz a todos que estão nos acompanhando. Iniciamos hoje mais um devocional na carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 4, já no capítulo final desta epístola. Estamos chegando já ao fim desta carta escrita por Paulo. Então, se você está com sua Bíblia, peço que você me acompanhe na leitura. Vamos fazer a leitura do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 7 e vamos meditar um pouco hoje na alegria de ter a paz. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Síntique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. E seja a vossa bondade conhecida por todos, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, Paulo faz um convite para que nós nos alegremos. Ele fala isso com uma certa ênfase, para dar ênfase na alegria, né? Nós vimos aí durante o decorrer dessas devocionais que esta carta é denominada de carta da alegria, porque é um tema recorrente nessa epístola. Embora Paulo estivesse preso, sofrendo, mas ele mantém a sua alegria em Cristo e convida e exorta os outros cristãos a também ficarem alegres, a serem alegres, a não colocarem a sua alegria dependente das coisas deste mundo, mas sim na alegria dependente somente do Senhor. E é isso que ele faz esse convite no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele fala isso de forma enfática, para que saibamos que a nossa alegria deve estar no Senhor. E ele já inicia o capítulo, falando, exortando alguns irmãos da igreja para que se resolvam ali em alguns assuntos que estão aparentemente pendentes entre eles, para que não haja nenhum conflito. Afinal, somos todos membros de um único corpo. Então, os membros de um corpo não podem estar em conflitos, devem, na verdade, se ajudar uns aos outros para que possa haver realmente uma perfeita harmonia. Assim deve ser entre os membros da Igreja de Cristo. Mas hoje, nosso foco estará no que Paulo afirmou acerca da alegria e sobre também ter paz, em não andar ansiosos. E Paulo fala como nós podemos ter essa alegria baseada nessa paz que somente Cristo pode nos oferecer. E aí você pode se perguntar, está se perguntando nesse momento, mas André, como é que eu vou ser alegre? Como é que eu vou ter essa alegria que Paulo tanto fala nessa carta em um mundo que é cheio de tristeza, de dor, de sofrimento? Você olha para a situação política do nosso país e você sente tristeza, você olha para a situação dessa pandemia e você também pode se entristecer, você pode se amedrontar, você pode ter perdido até parentes, amigos, pessoas conhecidas para essa doença, e você se pergunta como manter essa alegria que Paulo tanto fala nesta carta, como eu posso me alegrar, como eu posso ter paz, como eu posso não andar ansioso. Paulo diz, não andem ansiosos. E aqui Paulo vai nos oferecer, neste capítulo, no início do capítulo 4, vai nos oferecer 3 soluções para que nós não andemos ansiosos, mas nós iremos tratar apenas de uma delas a princípio, que é orar corretamente. No versículo 6 ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração, súplica e com ações de graças. Então, Paulo diz que nós devemos orar corretamente. Ele não diz simplesmente, você está ansioso? Ore a Deus sobre isso. Não, Paulo ele tem uma sabedoria e ele fala como nós devemos orar, sobre o que nós devemos orar. E ele diz, apresentem os seus pedidos diante de Deus, sejam plenamente conhecidos. Isso que Paulo fala, plenamente. Não apresenta apenas uma coisinha ou outra, não apresenta apenas aquelas coisas grandiosas que às vezes a gente acha que são grandes, mas apresenta aquelas coisas pequenininhas também diante de Deus. Aquelas pequenas decisões que você precisa tomar, apresente também diante de Deus.
sejam seus pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração, súplica, com ações de graças. E a oração, quando ele cita aqui no verso 6, por meio da oração, esse primeiro ponto pode muito provavelmente estar se referindo à adoração, a uma reverência, porque a oração remete a isso, a nós nos apresentarmos diante de Deus de maneira reverente, assim como Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Nos primeiros pontos da oração ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma atitude de se apresentar diante de Deus com reverência, com temor, adorando a quem Deus é. E assim deve ser a nossa oração. Devemos nos apresentar diante de Deus, nos colocando diante dele em humildade, né? Muitas vezes nós andamos ansiosos porque nós queremos resolver as coisas do nosso próprio jeito. Nós é que queremos tomar a frente dos nossos problemas e resolver as coisas por nós mesmos. Quando, na verdade, nós devemos nos apresentar diante de Deus e deixar com que Deus resolva essas coisas por nós. É claro que nós devemos sim tomar atitudes corretas, mas devemos colocar tudo diante de Deus e não achar que nós somos autossuficientes, mas nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, quando se apresentar diante de Deus, devemos nos apresentar nessa dependência, reconhecendo que Ele é nosso Pai, que Ele tem cuidado de nós e que Ele é digno de receber a adoração, não por causa do que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele é. Então, apresente-se diante de Deus, em primeiro lugar, com reverência, adorando a Deus por quem Ele é. Em segundo lugar, Paulo diz, por meio de oração e súplica, ou seja, fazendo pedidos sinceros diante de Deus. Algumas pessoas até dizem: eu não vou pedir nada a Deus, porque eu não me acho digno de pedir nada a Deus, eu acho que eu já tenho o que é necessário. Mas, na verdade, quando você pede algo a Deus, você está colocando-se na dependência dele. Você está dizendo: Deus, eu sei que eu não consigo fazer isso só, por isso eu te peço que o Senhor me ajude. Então, a gente apresenta os nossos pedidos diante a Deus com humildade. Nós fazemos os nossos pedidos ao Senhor, tornando-os conhecidos a Deus, mas não para que a nossa vontade seja feita, né? Como Cristo também nos ensinou na oração do Pai Nosso, colocando tudo sobre a vontade de Deus, para que a vontade do Senhor seja feita. Afinal, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele fará aquilo que é melhor para cada um de nós, para os seus filhos, porque ele nos ama e quer fazer aquilo que é melhor para cada um de nós. Em terceiro lugar, ele fala com ações de graças. Ou seja, nós devemos ter um coração agradecido, um coração grato diante do Senhor. E aí você pode mais uma vez se perguntar: mas como é que eu vou ter um coração agradecido? Como é que eu vou agradecer por algo que ainda nem aconteceu? Se eu estou passando por essa aflição, essa pandemia e todas essas coisas acontecendo, como é que eu vou agradecer a Deus? Mas nós agradecemos porque sabemos que Deus, mesmo diante de todas essas situações, tem estado no controle de todas as coisas e também no controle das nossas vidas. Então, a atitude correta de se apresentar diante de Deus é termos um coração grato, um coração agradecido por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele já nos fez e por aquilo que Ele ainda há de fazer segundo a sua boa vontade. E então ele fala, no versículo 7, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse é um dos meus versículos favoritos dessa carta e da Bíblia de modo geral, porque Paulo fala que a paz de Deus excede, ultrapassa todo e qualquer entendimento, porque a paz que Cristo nos oferece não é a paz como o mundo oferece, né? Não é a ausência de conflitos, mas significa que apesar dos conflitos, apesar das situações que nós estamos vivenciando, passando as dificuldades e sofrimentos, Deus ainda assim pode trazer paz ao nosso coração e a certeza de que Ele tem cuidado de todas as coisas, a certeza que nós podemos descansar em Deus, porque Ele está cuidando de tudo e tudo ocorrerá segundo a sua santa e boa vontade. Então essa paz que o Senhor pode nos traz alegria por sabermos que os seus planos são bons, por sabermos que os seus planos são perfeitos. Então, meus irmãos, nesse momento que você está vivendo, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, dessa atual conjectura política do nosso país, nós não devemos andar ansiosos, nós não devemos andar aflitos e desesperados da nossa própria vida, não.
devemos colocar tudo diante de Deus, devemos nos apresentar diante de Deus, adorando a Deus por quem Ele é, tornando os nossos pedidos conhecidos a Deus e já sendo agradecidos por aquilo que Ele ainda nem fez, mas porque sabemos que a sua vontade será feita e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quando nós sabemos disso, meus irmãos, nós podemos descansar e termos paz em Deus. Ele trará paz ao meu coração e ao seu coração, porque Ele está reinando. Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. Então você pode descansar e pode ter alegria em seu coração. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Que você tenha essa alegria que Paulo nos fala aqui em sua santa palavra. Alegria que está somente no Senhor. Que você seja abençoado, meu irmão.